Desde que eu entrei pro santo, que eu comecei a ter entendimento dessas coisas e que eu comecei a me interessar demais pela questão dos arquétipos de personalidade dos orixás, eu comecei a ficar tentando imaginar ou tentando entender qual seria o santo de alguns dos personagens de que eu mais gosto. Já tem um tempo que eu venho estudando as características de alguns personagens de novela e eu encaixo perfeitamente em arquétipos de orixás. Então eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês, não só a fim de entretenimento, mas também como uma proposta de orientar para que vocês consigam entender como que um arquétipo ele pode se aplicar a pessoas de diferentes tipos de caráter, né? A pessoas boas e a pessoas más. Nos vídeos dos orixás que eu fiz, eu percebi que teve muita gente que teve esse questionamento, né? Que eu não tenho essa característica assim, eu não faço essa coisa aqui que eu acho que é ruim, ou então eu não faço essa coisa aqui que é boa demais e tal. Então a intenção desse vídeo é também mostrar as variações desse arquétipo em diferentes tipos de caráter, de educação e tudo mais. Eu espero que vocês gostem. Eu separei nesse primeiro vídeo alguns dos personagens que eu mais curto, né? Algumas das mulheres que eu mais gosto, que eu acho que tem um arquétipo muito forte, que foram personagens de sucesso. Então vamos lá. A primeira é a Odete Roitman. Eu não conhecia a Odete, né? Mas no ano passado eu resolvi assistir a Vale Tudo. Assim, inclusive, eu super recomendo que vocês assistam, porque é uma novela, apesar de antiga, pra mim, né? Eu que gosto de coisa velha, é ótimo, mas assim, é uma novela super atual. O tema, infelizmente, né? Tá falando das discrepâncias sociais que existem no Brasil, da política, da corrupção, então é muito atual e é um enredo muito bom. Eu tenho um gosto muito peculiar pela novela, eu gosto mais de novelas antigas, eu não assisto novelas atuais. Então, a Odete eu não conhecia ainda, eu só ouvia falar. Eu gostei muito da Odete Roitman, eu tive muito ódio em muitos momentos da Odete. Eu gostei que ela morreu, eu achei que ela morreu já foi até tarde, pra falar a verdade. Mas teve alguns aspectos da Odete, inclusive, que eu cheguei a me reconhecer algumas falas dela, infelizmente. A Odete é uma personagem que ela transmite perfeitamente o arquétipo das filhas de Iemanjá. A Odete, se fosse uma pessoa, ela seria com certeza uma pessoa de Iemanjá. Agora eu vou detalhar pra vocês, calma, porque as pessoas de Iemanjá, gente, se foi o povo que eu tive problema nesse canal por conta de vídeo arquétipo, foi o pessoal de Iemanjá. E depois eu tô até pensando se eu faço um vídeo, uma outra parte de outro lado dos orixás. Inclusive eu tô pensando em fazer um vídeo sobre outros tipos de filhos de Iemanjá, porque galerinha chata, né? Odete é uma grande matriarca, altiva, dominadora, controladora, se mete na vida dos filhos e das pessoas de um modo geral. A Odete Roitman é uma grande manipuladora, né? E essa obsessão dela de cuidar da vida dos outros, né? De se meter, de botar as coisas como ela acha que é correto, teve até um impacto bem negativo na vida de um dos filhos, no caso da Heleninha, né? Heleninha. A superproteção dela, na verdade, é muito comum nas filhas de Iemanjá. Uma característica do arquétipo de Iemanjá que caiu muito, que ficou muito explícito na Odete, é a dificuldade dela entender que nem sempre ela está com a razão, né? A Odete, ela achava que ela era Deus, né? E todas as manipulações que ela fazia na vida das pessoas, nas coisas, de modo geral, ela achava que ela tinha o direito de fazer, né? Ela achava que, inclusive, o ponto de vista dela era sempre o correto. Lembrando, antes que vocês comecem a meter o pau, lembrando que a Odete é uma vilã. E ao longo desse vídeo eu tô falando porque pessoas de Iemanjá é muito difícil de lidar, Jesus.
Então vamos com calma, tá? Vamos com calma. Do ponto de vista afetivo, a Odete, ela é mais uma vez um bom exemplo das pessoas de Iemanjá. Embora ela se esforce bastante para transparecer a imagem de uma mulher séria e muito tranquila, né, do ponto de vista emocional, das relações afetivas. Na verdade, isso tudo é uma aparência que ela constrói, né? Quando eu falei no vídeo de arquétipo que as filhas de Iemanjá, elas agem por debaixo dos panos, a Odete fazia muito isso, né? Na verdade, enquanto ela passava aquela imagem de matriarca acima de qualquer suspeita, ela se esforçava para manter essa imagem de respeito, ela é uma pessoa que mantinha romances nada convencionais, né? É uma pessoa muito quente, sexualmente falando, muito ativa, sexualmente falando, né? Gostava de aventuras, gostava de putaria, no sentido mais claro, né, da palavra. Quem viu a novela sabe, eu não vou contar aqui as coisas para não dar spoiler. Inclusive, era uma mulher dada a traições também, né? É uma pessoa muito humana, na verdade, só que como toda filha, não toda, tá? Eu sei que tem exceções, mas geralmente é uma constante isso na personalidade das pessoas de Iemanjá. Elas têm realmente essa necessidade de passar uma imagem, quando na verdade elas não são fáceis. Nesse aspecto, elas não são fáceis. Podem ser que não sejam fáceis. Na verdade, ela é uma pegadora, né? Uma safadona. Passou rodo nos novinhos todo. E assim são realmente muitas filhas de Iemanjá. Então, assim, além disso, a Odete ainda tem aquele lado que também é muito peculiar nas pessoas de Iemanjá, que é a sofisticação, né? O gosto por coisas refinadas, o bom gosto, até mesmo no modo dela se vestir, dela se portar. Uma pessoa bem preocupada com essa questão de como a sociedade enxerga ela na questão de ser responsável, de ser controladora, de estar no comando das coisas, né? Ela tem essa necessidade de impor respeito, porque na verdade ela acha que ela sabe de todas as coisas, né? Muitas mães de Iemanjá têm esse problema, inclusive. Na mesma novela, nós temos também a mocinha, né? A grande vilã foi Odete, da Maria de Fátima também é uma vilã, mas vamos falar aqui do contraponto, que é outra, seria, né, outra filha de Iemanjá, que é a mocinha, a Raquel Acioli, interpretada por Regina Duarte. A Raquel Acioli é um bom exemplo, aliás, é um ótimo exemplo da filha de Iemanjá, aquela pessoa de Iemanjá de caráter íntegro, né? É aquela pessoa boníssima, tem um ótimo caráter, é super acolhedora, super generosa, muito dedicada à família, aos filhos, à comunidade de um modo geral. Quem viu a novela percebeu, né, que a Raquel, ela adotou o garoto que tentou assaltar ela, que chegou a assaltar, eu não me lembro bem. Então, para vocês terem uma noção, né, essa coisa dela com a Maria de Fátima também, dela sempre passar a mão na cabeça dos filhos e daquelas pessoas que ela ama, dela ter dificuldade de enxergar o mal nas pessoas, de tão acolhedora que ela é, né, essa coisa de dar sempre segunda chance, essa paciência que muitas filhas de Iemanjá têm. Sempre o lado bom, não só das coisas, mas das pessoas principalmente. Não é à toa que a Raquel é uma grande trouxa, né, da novela. É uma coisa que as filhas de Iemanjá realmente têm que tomar muito cuidado para elas também não serem, né, dependendo da qualidade. Enfim, é uma mulher de grande coração, muito batalhadora. Eu percebi que teve muita filha de Iemanjá que ficou reclamando, como se eu tivesse esquecido de apontar esse lado que as pessoas de Iemanjá têm também para os negócios, né? O tino para os negócios, o fato delas serem trabalhadoras também, assim como outros arquétipos como Yansan, como Obá. Existe sim, com certeza. A Raquel foi por muito tempo dona de casa, mas ela também trabalhou, sempre deu o jeito dela. Então é por isso que eu escolhi falar dela, porque ela mostra muito esse lado, esse outro lado, né? Esse outro arquétipo de Iemanjá, que é a mulher que vai à luta, né? Que vai à luta do sustento da casa dela, dos filhos dela. É uma mulher batalhadora, guerreira também. Agora a gente vai falar de uma das minhas vilãs favoritas, que é a Rubi.
Ruby tão bela quanto perigosa, né? É verdade, né, gente? A Ruby, gente, ela é um ótimo exemplo da filha de Oxum, né? A Ruby é aquela mulher de beleza exuberante, extremamente chamativa, com um charme enlouquecedor, né? Que atrai, assim, arrasa os corações dos incautos, coitados, né? Aquela mulher que sabe tirar muito proveito do charme, da beleza. Ela sabe usar isso daí para conseguir as coisas que ela quer. A Ruby é muito preguiçosa, ela não queria trabalhar, ela tinha pouco interesse por fazer carreira. Na verdade, ela usou as coisas, né, a própria faculdade, né, e tudo mais como um meio de escala social, né, um meio para chegar até o objetivo dela, que era conseguir um marido rico, que também, me desculpe, mas é assim uma constante das filhas de muitas filhas de Oxum, não são todas, ok, isso aqui é um exemplo. Essa questão da preguiça, essa questão da vaidade excessiva, né? Uma pessoa que dá muito valor à maquiagem, a cabelo, roupa, essa parte estética para Ruby é uma coisa muito importante. Chegava a ser uma pessoa fútil, né? Outro lado interessante da Ruby é a questão da inveja. Apesar dela ser muito linda, né? A mais linda, ela nutria uma inveja grande da Maribel e de outras pessoas que tinham uma condição financeira melhor que a dela. Mas da Maribel é interessante lembrar que mostra como que ela foi errada, né, falsa com a Maribel. E eu já falei no arquétipo dos filhos de Oxum que é possível isso acontecer, sim, depende muito, claro, de pessoa para pessoa e tudo mais, mas é sim um ponto que existe no arquétipo de Oxum. Então, uma pessoa que ela tem muita dificuldade em não ser ela só brilhando, também ainda tem isso, né? E ela não mede esforços para conseguir as coisas dela, só que de uma forma traiçoeira, né? Ela não é aquela que ela batalha por aquilo, ela age por debaixo dos panos e ela age de onde ela tá. Você lembra que eu falei isso no vídeo de Oxum? Que as pessoas, elas destroem de onde elas estão, né? O filho de Oxum, ele vai destruir você de onde ele tá, de onde ela tá. E é isso que a Ruby fez, né, gente? Ela agiu por debaixo dos panos até que ela conseguiu tudo que a Maribel tinha de mais precioso, que era o casamento, era o amor, né, do Heitor. Então, essa coisa de encantadora que a Ruby tem, né, à primeira vista, aquela beleza estonteante, o charme encantador é muito característico de Oxum. Na mesma novela, nós temos outra filha de Oxum, que é justamente a antagonista, né, da Ruby. No caso, ela é a boazinha, que é a Maribel. A Maribel, que inclusive eu acho um pau no cu de chata. Não que eu ache isso das filhas de Oxum no geral, né? Mas assim, a Maribel, ela mostra o lado bom de Oxum. E é um lado muito comum, que a gente vê muito por aí. Você deve conhecer várias Maribéis. Maribels, não sei. É aquela pessoa altruísta, muito mão aberta, nada mesquinha, muito desapegada das coisas, né? Preocupada com o próximo. Aquela pessoa que tem até uma certa humildade, porque ela consegue muito bem lidar com o outro com todo o cuidado possível, né? Aquela pessoa carinhosa, amorosa, tem esse interesse em cuidar das pessoas, né? Em dividir também o que ela tem, coração grande, né? Generosidade também é uma característica de Oxum. A Maribel mostra muito bem isso. Também tem uma beleza, um charme, né? Uma coisa que cativa as pessoas. Agora nós vamos falar de uma vilã que eu amo de paixão. Assim, não sei dizer se é a minha preferida, mas com certeza é uma das minhas preferidas, né? Não sei se é porque tem o mesmo santo que eu, mas eu sou apaixonada por ela. Eu acho que o Brasil todo é também, que é a Paola Bracho. Gente, a Paola Bracho é uma versão clássica da mulher de Yansan, por um lado negativo, digamos assim. Infelizmente, é muito difícil pra mim eu ter que admitir essas coisas, mas é verdade.
A gente nota na Paola uma tendência a ser uma pessoa muito egoísta, né? Muito voltada para as coisas dela. Então ela acaba sem se dar conta, às vezes se dando conta e sem se dar também, ela acaba pisando nas pessoas, passando por cima das pessoas, sem medir as coisas que ela faz, né? Acaba sendo uma pessoa bem consequente. Uma característica que, assim, marca muito a Paola, e marca a gente também, que é de ação, todo mundo fala isso, né? A gente tem que lutar contra a gente tem que lutar pra provar que não é só isso, entendeu? Mas é uma fatalidade. Que é o fato da Paola ser extremamente infiel, né? O fato dela ter vários amantes, né? É muito homem, né? É uma constante, realmente, na nossa vida. Ela tem essa impulsividade ruim de fazer as coisas sem pensar, e esse egoísmo, né, de não se preocupar com o próximo. Uma característica, infelizmente, muito marcante da Paola. E assim, você vê em ação na Paola pela forma dela ser, né? Aquela sensualidade exacerbada que ela tem. No Carlos Daniel, né? Ela é sexy até dormindo. E na verdade, ao mesmo tempo que a Paola tem a característica muito típica da Yansan, que é a alegria, né? Alegria, extroversão, é aquela mulher contagiante, né? Que acaba seduzindo, mesmo que sem querer. E no caso da Paola, como ela tem um caráter duvidoso, ruim, ela seduzia querendo mesmo e só por diversão, entende? Sem se preocupar com os outros. Então ela chegava que cagava o seu relacionamento e você que se foda, que ela não tava nem aí, ela queria era curtir. E isso é sim uma característica nossa, pode ser, a gente pode ser assim, sim. É um fato. Uma peculiaridade da história da Paola é que até no fim da novela ela fala que durante também a novela ela foi muito cobrada pelo Carlos Daniel por ciúme, né? Uma constante também na vida das filhas de Yansan, de ter problema com o homem por causa do ciúme. E ela se sentia sufocada com muita facilidade. Na verdade, essa ânsia dela por liberdade e por curtir a vida, que é uma coisa muito da nossa parte também, fez com que ela se tornasse uma pessoa responsável, né? Que é o que pode acontecer com a gente também. Se a gente não souber botar a mão na consciência, parar de ser impossível e parar de só querer curtir a vida doidada, transar pra caralho, não sei o que, a gente vira uma Paola mesmo, inconsequente, irresponsável, né? E a Paola se sentia muito presa, né? É uma constante nossa também, só que ela usou isso daí de uma forma negativa e ela se sentia entediada. É outro problema que nós temos realmente problema com tédio, porque nós somos muito agitadas, então, e nós temos também uma energia sexual muito forte, então isso tudo pode culminar para a pessoa ser infiel, sim. E foi o que aconteceu com a Paola, né? Isso tem a ver com o caráter da pessoa, ok? Mas é um exemplo muito clássico, né? A sensualidade, a voluptuosidade, a quantidade de parceiro que ela tinha, né? O sexo, o envolvimento amoroso como forma de matar o tédio. A gente é muito assim. E ela fazia isso de uma forma negativa. Outra característica que é muito de Yansan, do lado negativo, que eu tenho que admitir, não é fácil, mas eu tenho que admitir, ela ser afrontosa, né? Ela não é briguenta do barraco, mas ela é aquela pessoa que alfineta, aquela pessoa que afronta, e ela não faz questão de esconder a afronta dela. Ela é briguenta sim, com classe, mas é briguenta, né? Você viu o que ela fazia com a Stephanie? Ela era muito suja nesse sentido, então ela pode ser uma pessoa que nessa necessidade dela de criar uma briga, de criar briga no sentido de competir só para ela ter o prazer de ganhar, que isso também é uma característica nossa. Como ela era mau caráter, ela criou muito problema por causa disso, e ela passou a ser uma pessoa muito odiada também, por essa razão, né? Ela nunca atrai a simpatia feminina. Ela também não era muito não tava muito se importando com isso, né? Ela queria mais ver o circo pegar fogo.
e zoar o plantão. É uma característica nossa também, infelizmente. Do lado negativo a gente tem que trabalhar bastante pra não ser assim o tempo todo. E engraçado da Paola, é uma característica que eu vejo muito nas mulheres de Yansan, que é essa questão não só do deboche, mas a questão da gargalhada, né? Esse jeito dela extrovertido e ao mesmo tempo debochado, que é bem característico de mulheres de Yansan, sim. Mas não é uma lei, gente. Tem mulheres de Yansan que, dependendo até do juntó, da personalidade dela, ela vai ser muito mais contida, né? Ela vai ser muito mais tranquila. Mas eu acho muito difícil mulheres de Yansan serem sérias. Agora, olha que coisa interessante. A Paulina também se enquadra perfeitamente no arquétipo de Yansan. A Paulina é uma pessoa extremamente honesta, de bom caráter, muito franca, pessoa que gosta muito da verdade. Mentir para a Paulina, eu até me enquadro nisso. Mentir para a Paulina é pesado, ela não gosta de mentir, dói para ela, né? Graças a Deus eu tô nessa linha. Tem muita coisa do lado negativo que a gente tenta consertar, mas tem do positivo também. E ela mostra muito uma característica da pessoa de Yansan, que é não saber mentir, né? A pessoa de Yansan realmente ela não é especialista em mentir. Ela mente, se for preciso, mas não é boa em fazer isso, até porque são pessoas muito impulsivas e muito práticas, né? Então não é muito de criar estratégia. Agora, o clássico da filha de Yansan que a Paulina tinha, que é o fato de ser uma pessoa trabalhadora, né? Uma guerreira, incansável, independente, né? Aquela menina boa que batalha para ajudar em casa, né? Para dar o melhor para a mãe dela. É muito isso. Gente, tem muita filha de Yansan que é assim. Eu mesma sou assim. Personalidade forte, embora a Paulina tenha esse lado tranquilo, né, na dela, ela não é afrontosa como a Paola, ela não é de criar barraco à toa, ela não é de criar intriguinha e briguinha só pra mostrar que ela tá por cima, só pra zoar o plantão, ela não é de fazer isso. Mas também ela não é uma pessoa calma, você não pode dizer que ela é uma pessoa passiva, né? Muito pelo contrário. A Paulina, ela tem a personalidade muito forte, que é uma característica nossa de Yansan. Ela é uma pessoa que ela tá... As lutas dela, as brigas dela são sempre por uma causa muito nobre, muito justa, né? A Paulina não gosta de injustiça, é uma característica de Yansan também. Tem sempre um propósito na briga dela. Aquela pessoa que luta pelos menos favorecidos, é uma heroína, né? Também tem a lealdade e a fidelidade em contraponto com a infidelidade da outra, né? Como características bem fortes que são do arquétipo de Yansan. Além disso, a Paulina, ela também tem a sensualidade. Ela não é aquele furacão como a Paola. Ela não tem aquela voluptuosidade da Paola, aquela coisa sexual, né? Mas ela tem sim uma grande sensualidade, que é uma coisa mais assim, tranquila, mais natural, que inclusive é uma característica de Yansan. A gente não faz esforço para essa sensualidade. Na verdade, você vê isso que na Paulina, ela acaba seduzindo muita gente na novela sem querer, né? Tem muita gente ali que ela tá tratando como amigo. Isso acontece com a gente, inclusive, né? A gente trata a pessoa como amigo, a gente nem imagina que a pessoa tem algum interesse nem nada, e a pessoa tá ali cheia de segundas intenções, porque já se apaixonou por ela. Aconteceu, né? Ela arrasa corações do mesmo modo que a Paola arrasa, sendo que a Paola não vale um tostão. Enquanto que a Paulina tem muitos princípios e ela realmente não seduz porque ela quer. É uma coisa natural. Isso é uma característica forte das pessoas de Yansan também. Bom, gente, é isso. Eu vou parar de falar. Eu ia falar de mais vilã, mas não tem como, porque senão o vídeo vai ficar imenso. Espero que vocês tenham gostado. Quem sabe talvez eu faça uma parte 2. Beijão pra vocês.